E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das ideias mais importantes da tecnologia, os algoritmos. Pensa neles como se fossem receitas, só que, em vez de um bolo, o resultado final é a solução para um problema. E são essas receitas que, quietinhas, moldam o nosso mundo digital. Para começar, vamos pensar num desafio bem comum. Imagina que a gente precisa ir de um ponto a outro numa cidade. Como é que você acha o caminho mais curto? Parece simples, mas o número de rotas possíveis pode ser astronômico. Tentar uma por uma na mão? Impossível. E é aí que a mágica acontece. Os computadores não ficam perdidos nesse labirinto. Eles usam um método, um passo a passo bem definido, ou seja, uma receita especial para encontrar a melhor solução sem ter que testar todas as opções. E esse desafio de encontrar a melhor rota, na verdade, é só a ponta do iceberg. Ele é um exemplo de uma família enorme de quebra-cabeças que os computadores resolvem o tempo todo. Desde organizar o seu feed de notícias até te recomendar um filme. Agora, olha que interessante. Uma pequena mudança na pergunta pode deixar o problema muito mais difícil. Achar o caminho mais curto entre dois pontos. Moleza para um computador. Mas e achar o caminho mais curto que passa por todos os pontos e volta para o começo? Esse é o famoso problema do caixeiro viajante, e ele é um osso bem mais duro de roer. Então, essa tal receita especial que os computadores usam para resolver tudo isso tem um nome oficial, claro. Chegou a hora de a gente definir o que é exatamente um algoritmo. Formalmente falando, um algoritmo é um procedimento bem definido. Ele pega alguma coisa na entrada, processa seguindo um passo a passo e entrega um resultado na saída. A analogia da receita de cozinha é perfeita. Você tem os ingredientes, que são a entrada, segue os passos e no final tem o prato pronto, que é a saída. E só uma curiosidade, a própria palavra algoritmo tem uma história bem longa. Ela vem do nome de um matemático persa do século IX, Al-Khwarizmi. Ele foi um dos pioneiros em criar esses métodos de passo a passo para resolver problemas. Bem legal, né? Beleza, teoria é importante, mas nada como ver a coisa funcionando na prática. Então, vamos pegar um dos problemas mais clássicos da computação, a ordenação. Imagina que a gente tem um monte de números bagunçados e o nosso objetivo é colocar eles em ordem. Olha aí, esse é o nosso ponto de partida, uma sequência de números fora de ordem. A nossa missão é usar uma receita, um algoritmo chamado ordenação por inserção, para arrumar essa bagunça. Ok, vamos lá. O algoritmo começa olhando para o segundo número, o 2. Aí ele compara com quem está à esquerda, o 5. Como o 2 é menor, eles trocam de lugar. Pronto, a primeira parte da nossa lista já está arrumadinha. Agora, o próximo da fila é o 7. A gente compara ele com 5. 7 é maior que 5, certo? Então ele está no lugar certo. Fica aí quietinho. A parte ordenada da lista agora tem o 2, o 5 e o 7. Agora vem a parte legal. O algoritmo pega o próximo número, 1, e aí ele vai voltando e comparando. 1 é menor que 7? Sim. É menor que 5? Sim. É menor que 2? Sim também. Então o algoritmo vai empurrando todo mundo para a direita até o 1 achar o lugar dele, lá no comecinho. E para fechar, o 4. O algoritmo vai voltando e acha o lugar certo para ele ali entre o 2 e o 5. E voilá! Seguindo uma receita simples, passo a passo, a lista agora está toda ordenada. Ter uma receita que funciona é ótimo. Mas, no mundo da computação, ter uma receita que seja rápida é o que realmente importa. Porque nem todos os algoritmos são iguais, e a diferença de velocidade pode ser gigantesca. É aqui que a gente separa os amadores dos profissionais. Aquele método que a gente acabou de ver, a ordenação por inserção, ele é simples, mas não é muito eficiente. Pensa nele como uma tartaruga. Agora, existem outros algoritmos mais espertos, como o Merge Sort. Esse aí é a lebre. Para listas muito grandes, ele é absurdamente mais rápido. E essa tabela aqui, ela mostra na prática o tamanho da diferença. Para ordenar 1 milhão de itens, o algoritmo tartaruga faria 1 trilhão de operações. Já o algoritmo lebre, só uns 20 milhões. É a diferença entre esperar alguns segundos e esperar décadas. A escolha do algoritmo certo é muito mais importante que a velocidade do computador. Tem uma frase de um livro clássico sobre isso que resume tudo. É basicamente assim: quando o problema é gigante de verdade, não importa o quão rápido seja o seu computador. O que decide o jogo é a inteligência da receita. Um bom algoritmo num computador lento sempre vai ganhar de um algoritmo ruim num supercomputador. Tudo isso leva a gente para uma ideia ainda maior.
A beleza dos algoritmos é que eles não servem só para ordenar números. Eles são uma tecnologia fundamental que é aplicada em quase todas as áreas que a gente possa imaginar. Pensa só, é um algoritmo que protege as suas mensagens com criptografia. São algoritmos que ajudam a montar o nosso DNA. São eles que resolvem a logística de entrega das empresas. Eles estão por trás de tudo, resolvendo problemas super complexos todos os dias. Mas nem tudo é um mar de rosas. Lembra do problema do caixeiro viajante lá do início? Então, ele pertence a uma classe especial de problemas. Problemas que são considerados difíceis de verdade. Essa classe de problemas super difíceis é chamada de NP-completo. E o mais fascinante sobre eles é que estão todos interligados, como um efeito dominó. Se um dia alguém achar uma receita rápida para resolver um deles, essa mesma receita, com algumas adaptações, vai resolver todos os outros, de uma vez só. E até hoje, ninguém conseguiu. É um dos maiores mistérios em aberto da ciência da computação. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar. Os algoritmos são ferramentas poderosíssimas, mas será que eles têm um limite? Será que existem problemas no universo que são tão difíceis que simplesmente não existe uma receita rápida para eles? E talvez nunca vai existir? A busca por essa resposta, bom, é o que move a fronteira do conhecimento para frente.